Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, hoje dia 3 de setembro de 2020, tempo bom em São Paulo, fez muito calor hoje, eu andei bastante, estou cansado, mas aqui disposto a compartilhar um pensamento. O vídeo de número 208, eu peço a você, por gentileza, que dá um clique lá, vai no YouTube, dá um clique, se inscreva no canal, nos ajude a compartilhar os bons pensamentos da palavra de Deus, pois eu faço isso de coração. Muito bem. O tema que eu escolhi, eu vou usar um tema assim, um título muito sucinto, né? É pecado o crente ir à academia? Bem, eu, logicamente, como pastor, nunca gostei quando um membro da igreja chegava para mim e dizia: pastor, é pecado fazer isso, fazer aquilo? Eu dizia: por que você não muda a pergunta e diz: pastor, devo ou não fazer isto ou aquilo? Porque quando a pessoa disse deve ou não fazer, eu tenho argumentações. Quando disse é pecado ou não, eu só tenho duas respostas, ou sim ou não. E às vezes podem ser comprometedoras, podem não ser esclarecedoras, e a pessoa, o pastor disse que não, eu vou mergulhar. Ou o pastor disse que é pecado, nunca mais eu faço isto. E as coisas não podem ser vistas dessa forma, tão simplista assim, não é? Então, eu prefiro o dever e o não dever, né? Bem, mas com relação a isto, a frequentar ou não a academia, eu me lembro de muitas pregações minhas e ensinos na igreja, como eu abordava essas questões, porque notadamente houve uma época em que parece que as pessoas viam na academia um meio de desenvolver sua musculatura e fazer um verdadeiro culto ao corpo, ok? Mas, principalmente agora nesses tempos, as coisas tomaram um rumo muito diferente. Como tudo isso começou? Nós entendemos que essas questões começaram a partir da Revolução Industrial, no final do século XVIII, lá na Europa, principalmente na Inglaterra. A vida do povo mudou entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores na indústria. Os que trabalharam na indústria, e obviamente século XIX, século XX, e aí esse desenvolvimento de uma forma tão bruta, não é, da tecnologia, que tornou as coisas muito mais simples. Num apertar de botão a gente consegue tudo. Num apertar de botão vamos do andar térreo até o 20º sem nenhum esforço. Com apertar de botão você faz uma máquina funcionar e não precisa mais impor muita força para conseguir seus objetivos. Então a tecnologia trouxe conforto em todas as áreas, ainda que os que vivem no campo ainda têm uma vida bastante, quase primitiva do ponto de vista da execução das suas tarefas, mas se esforçam, caminham muito, se movimentam muito, empenham-se muito, fazem muito esforço para realizar suas tarefas, o que é diferente de nós que vivemos na capital. Eu, por exemplo, vivo a maior parte do tempo na frente de um teclado. Aqui é a minha fonte de trabalho, de produção. Aqui eu trabalho. Não faço nenhum exercício. Muito bem. Nós temos dois textos na Bíblia que, logicamente, as pessoas usam, um para defender, outro para atacar. O primeiro deles em 1 Timóteo 4 e 8, e o segundo na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6:19. Em 1 Timóteo 4:8, Paulo diz que o exercício corporal para nada aproveita, mas a caridade para tudo é proveitosa. Bem, os que querem atacar os exercícios físicos ou corporais buscam basear-se nesse texto, dizendo o seguinte: olha, o exercício corporal não vale para nada, a caridade sim, então vamos exercitar o homem interior, a vida cristã. Bem, e quem defende os exercícios se baseia em 1 Coríntios 6:19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, precisamos cuidar dele rigorosamente. Então, nenhum dos dois pensamentos estão corretos se tentarem se fundamentar nos textos. Primeiro porque, tanto 1 Timóteo 4 e 8, ainda que a gente sabe a dificuldade de se traduzir um pensamento, um texto do grego para a língua portuguesa, primeiro para o latim, depois para o mundo em geral, não é? Não é uma tarefa muito fácil, mas a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. O que significa dizer isso? Que muitas vezes, quando o autor não conseguiu, digamos, uma expressão de forma clara, completa, para traduzir um pensamento em grego,
um texto em grego, o Espírito do Senhor nos dá a compreensão, entendimento para que a gente possa dar a interpretação correta sem criar extremismos naquilo que estamos lendo. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,19, quando o apóstolo aqui chama a igreja para dar entendimento a eles de que o nosso corpo precisa ser cuidado porque é o templo do Espírito Santo, em nenhuma das duas situações trata, digamos assim, de coisas materiais ligadas à natureza humana, ao expediente de cada um. Não. Em 1 Timóteo 4:8, quando ele diz que o exercício corporal para nada aproveita, está se referindo, o sentido seria este, sentido lato, sentido real. Né? O exercício corporal para nada aproveita. Quer dizer, aquilo que você faz fisicamente em matéria de culto, de adoração, de liturgia, os seus louvores, as suas movimentações, são exercícios corporais, movimentações. Isso para nada aproveita, mas a caridade para tudo é proveitosa. E é compreensível quando Paulo trata desse assunto desta forma. Não temos nenhuma dúvida de que nada nesse mundo, nem qualquer movimentação que façamos, pode ser maior do que o exercício da verdadeira espiritualidade no trato com tudo aquilo que está em torno de cada um de nós. A caridade para tudo é proveitosa, me conecta com todos aqueles que estão próximos a mim. Quando eu exercito a caridade, então eu não preciso me preocupar com movimentação do corpo. Eu acho que ficou claro isso, né? É meio difícil até para explicar, mas acho que ficou claro. E quando Paulo diz aos Coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, também está querendo dizer com relação aos cuidados espirituais que temos que ter com ele, no sentido de se entregar a todo tipo de prevaricação contra a palavra do Senhor, prevaricar contra a Bíblia, não é? Viver no pecado, viver no adultério, viver na promiscuidade de qualquer natureza. É isso que ele quer dizer aqui, temos que ter cuidado. Não está dizendo que eu tenho que ter, tenho que malhar para ter um corpo, cuidar porque é o templo do Espírito Santo. Primeiro porque não é essa matéria que é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é o corpo espiritual, é o homem interior. Nele está o Espírito do Senhor habitando em cada um de nós. Bem, dito isto, e eu creio que é muito difícil alguém tentar, né, me contraditar com relação a isso, porque não há muito que foge desse entendimento, muito para lá ou muito para cá. Bem, o que eu penso sobre a academia? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu via muitas irmãs nossas na igreja o que chamam de terceira idade, numa boa idade, ou senhoras com mais de 50 anos, às vezes obesas, às vezes com... sabe, aquela vida de casa, igreja, cozinha, lava, passa, e aí vem os problemas, né, que nós conhecemos hoje, os diversos problemas de saúde que nós conhecemos, né? Às vezes tudo por falta de mobilidade, de movimentação. Se eu dependesse de mim, e eu até tentei, conversei com a academia, que lá temos um espaço muito grande, é um dos melhores espaços aqui da região, eu disse, bom, essa academia fica praticamente parada no horário das 11 até as 2 da tarde. Por que não fazer um preço muito pequeno e fazer um convite às senhoras da igreja para que venham nesse horário fazer exercícios? Alguém diz, mas precisa, pastor? Olha, é extremamente necessário. Eu uso a academia como se eu estivesse fazendo uma fisioterapia. Então eu não vou lá para ficar muito musculoso, mas é claro que eu pego uns pesos maiores, eu dou uma caprichada. Mas a questão toda, são dois fatores, né? Caminhar e fazer exercícios físicos, alongamentos, e há muitas máquinas que ajudam muito, não é? Na preparação muscular, na extensão muscular, porque à medida em que o tempo passa, nós vamos perdendo a massa óssea, nós vamos perdendo massa muscular. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa bastante séria. Feliz aquele que entende e pode realmente fazer isso. Mas, pastor, na academia não tem a mulherada que vai toda, não sei do que. Olha, não temos nada que ver com uma outra pessoa que às vezes até abusa, não é, do seu corpo, para poder se mostrar, para poder se apresentar. Não tem mais nada que ver com isso. Eu vou para a academia, uso as diversas máquinas em 1h30, dependendo da quantidade de exercícios, eu liquido, faço todas as meus trabalhos de exercício, braços, pernas,
enfim, músculos, todo tipo de trabalho muscular que faz um bem muito grande, me mantém numa forma saudável, além, obviamente, de alguma caminhada que eu faço, para compensar essa minha atividade, que é de uma inércia muito grande, do ponto de vista físico. Então, meu querido, não há na Bíblia, pode procurar em qualquer parte, não é pecado o crente participar de academia. Infelizmente, tem muitas pessoas que são extremistas, não é? Eles chegam, não, isso eu não posso fazer, não posso estar no meio dos incrédulos, no meio dos ímpios. Ora, mas a Bíblia diz que é bem-aventurado no Salmo 1 aquele que não se assenta no caminho dos pecadores, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Entendemos o que significa isto, mas nenhum de nós podemos nos omitir ou esconder a lâmpada debaixo do alqueire, mas põe em cima do velador. Foi o que Jesus ensinou para nós, para que todos vissem a luz que brilha em nossa vida. Isso é o essencial. Então, meus queridos, não há esse conceito, essa questão, essa preocupação de pecado. Você pode não querer fazer, tem problema nenhum, mas não use isso como argumento para dizer que é pecado o crente ir para a academia, que temos que nos santificar. A gente conhece a doutrina da santificação na Bíblia e sabe quais são os seus limites, né? E quando a gente ama a Cristo acima de tudo e de qualquer coisa, não precisamos nem nos preocupar com a doutrina da santificação, porque o amor a Cristo nos impõe, nos aproxima do Senhor e nos permite, nos autoriza ou nos dá autoridade para que rejeitemos toda obra infrutuosa das trevas. Então, querido, não se descuide do seu corpo, trate bem dele fisicamente. É melhor gastar numa academia do que gastar com medicação na farmácia depois. Disso nós compreendemos bem, não obstante, sabemos verdadeiramente que nem tudo se resolve com exercício ou com caminhada. Mas Paulo disse, se o nosso corpo se deteriora, se o nosso corpo se perde, o interior se renova de dia em dia. Não é? Ele usa outra expressão, mas eu estou falando esta, não é? Ainda que o homem exterior se corrompa, é o que diz o texto, o interior se renova de dia em dia. Então guarde essa palavra, procure andar bem diante de Deus e simplesmente fazer o que é necessário para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e você é uma pessoa abençoada. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde na sua gloriosa paz, no nome de Jesus. Nos ajude, não esqueça. Vai lá, compartilha.